Quando você falar o que aí, para mim tá de jóia aí. Então vamos lá. Bom dia para todos aí que estão com a gente. Muito obrigado. Hoje é um dia diferente para mim porque estou recebendo duas pessoas aqui formidáveis que eu gosto muito. Uma eu não tenho muito contato, mas a outra remete muito à minha infância, né? Justamente. Eu chamo de Guto, né? As pessoas querem chamar ele de Flávio, mas Flávio para mim não é. Para mim sempre vai ser Guto. Só fosse de antigamente. Mas te chamam de Guto ainda? Só primos e familiares, assim. Só raro. pessoas mais próximas. É bem raro? É bem raro. Então tá, eu tô recebendo aqui hoje. Antes de tudo, eu preciso fazer um merchan aqui dos bons, que eu tenho de agradecer aqui. Você põe aí pra mim, Vitor, os meninos? Tem uma galera muito legal. Tem a galera do Só Balões, que é o meu amigo Evandro. Cara, ele é fantástico, assim. Eu falei com ele rapidamente. Ele falou, Juan, o que você precisa? Nem perguntou muita coisa como seria, o que eu precisava fazer. Ele já me ajudou de bate-pronto. E ele, vou falar aqui no final, uma promoção bem legal que ele fez, viu? Vai ser bem legal. Tem a Panificadora X Norte, o melhor pão da nossa cidade do Gama aqui, que é lá no setor norte, o Luciano, um cara fantástico, assim, daqueles que, quando você precisa, o cara sempre está disposto. Tem o Flávio Leite, que é do Notícias do Gama, eu acho que a maioria aqui conhece ali? Flávio... no Gama só dá isso, né? Ele é da notícia, tem muita notícia. Tem a Si, que é a Delícias da Si, que é um doce, cara, eu falo de doce, mas procuro sempre falar de qualidade de vida, mas os doces que essa mulher faz ali, meu Deus, vocês vão ter a oportunidade de experimentar, é formidável. E também tem o Salão do Deg, que é quem corta o meu cabelo aí, o meu coifé, dizem que é assim que fala, não sei se é assim que fala, mas é meu coifé. E tem o Wesley, que ele mexe com energia solar, que também é um cara fantástico, que sempre me ajuda, que sempre está disposto comigo. Bom, sem muitas delongas aí, vamos começar para a gente aproveitar, que eu acho que esse assunto tem muito que possa a gente falar aí. Tem muita coisa aí, muita mesmo. E eu estou aqui com o Flávio, ele é o criador do primeiro canal do Brasil Anti-Infidelidade, Ex-Infiel. E agora mentor de pessoas que querem superar a infidelidade nas suas vidas. Ele tem uma frase que eu achei muito legal. A infidelidade tem saída e ela é para dentro. Seja muito bem-vindo, meu amigo Flávio Rosa. Na verdade, você é o Guto pra mim, viu? Valeu, Juan. Amigo de infância, melhor amigo do meu primo muito próximo. É uma honra ter sido chamado aqui, ter sido convidado. É muito melhor ser convidado por um podcast, né? Realmente ser convidado pelo interesse no assunto. E eu sei que esse assunto, é um assunto polêmico, sutil, tênue, mas que deve ser tocado, porque as pessoas precisam de ajuda. A gente tem muitas ideias tortas aí lançadas nas mídias, lançadas em todas as áreas aí da comunicação, e é minha função e da Ale, né, a gente como parceiros aí nesse assunto, de desmistificar muita coisa, de quebrar muita ideia torta, de trazer ideias que são pró-família, que são pró-restauração, sempre que possível, claro. Sim. Né, a gente não passa pano também não. Gostei muito de ter essa parceria com a Ale, porque nós temos uma linguagem parecida, nós temos uma percepção do assunto muito parecida, e Deus une propósitos, né? Com certeza. Deus une propósitos. E obrigado pelo convite. Vamos debater. Muito legal. E eu tô aqui também com a Ale Fonseca, né? Ela transformou a dor da traição em cicatriz, fechou a ferida dela e abriu um propósito: ajudar mulheres a vencerem essa dor. Ela é uma mulher de 50 anos, servidora pública, atua como agente socioeducativo em uma unidade de internação para menores infratores, psicóloga, minha parceira de profissão, mentora de mulheres, mãe da Cecília, da Esté e do Gabriel, filha do seu João e da Dona Maria, e amante de plantas e observadora de araras, né? Ela é especialista em ajudar mulheres a vencer a dor da traição. Seja bem-vinda, Lê. Muito obrigado por atender. Tenho que lembrar aqui, a sua frase eu adoro. Desistir dói mais do que vencer. Com certeza. Gosto muito. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite, obrigada pela parceria, né? Ver se não vacila. Gosto muito disso. Quero te agradecer a oportunidade de estar aqui falando com as mulheres, porque essa é a frase mesmo, né? Muita gente pensa assim, eu vou desistir, que aí acaba a dor. E não é por aí, né? Pelo contrário, desistir dói muito mais do que vencer, né? Então, quando você vence, é muito melhor. Quero te agradecer mesmo essa oportunidade de falar isso para as mulheres. Eu acredito que a gente está num mundo que a gente tem que dizer isso muito. Não desista tão fácil. Isso, muito apesar da sua dor. Então, obrigada pela oportunidade, obrigada por estar aqui. E bora, né? Bora, vamos falar. Tem muita coisa para falar. Mas antes de tudo, eu não posso esquecer, eu não tomo café sozinho, né? Então eu tenho de dar de vocês, tá? Você pode abrir aí. O negócio é chique, hein, Ale? Chique demais, gente. Eu vou acostumar com isso, eu vou gostar disso aqui. Se quiser me convidar mais vezes, pode abrir aí, viu? Vocês podem abrir aí para ler direitinho. É bem legal, Eu não aceito menos do que isso, hein?
Não me convidem para Pra menos que isso, pra né? menos do que receber um mimo desse. A infidelidade Ainda tem estou saída, emocionada com a diretamente. surpresa É. inicial. É. Chorei aqui, tenho que dizer. Esse tema é um tema que mexe muito com as emoções, né? Então eu acho que eu comecei legal aí com porque a base, pode pôr embaixo, né? Que eu coloquei a base pra gente da família, né? Eu acho que a família é o que mais nos motiva a ser cada dia melhores, né? Com certeza. Fábio, eu vou começar aqui pela Ali e vou perguntar pra ela como nasceu o seu canal, Ali, porque pelo que eu pesquisei lá, porque eu sou deles, eu passo a semana estudando o que a gente vai trabalhar. Olha aí. Excelência. E vi muita coisa legal, vi muita gente se transformando. E como que você começou esse canal? Então, mês de pandemia, eu resolvi fazer alguma coisa, né? Tem uma outra história antes, que foi a morte do meu pai, mas eu comecei a trabalhar nas redes sociais e eu queria falar com as mulheres, aí eu comecei o Instagram. Então, no Instagram, e aí? Assim, a gente entra naquela febre, tem que falar para todo mundo, tem que achar todo mundo. Uhum. Então, e aí a gente abre o YouTube, começa a colocar vídeos. Então, o motivo principal foi esse. Eu estava no Instagram, alcançava já algumas mulheres, né? Algumas dezenas, né? Centenas de mulheres. E a gente começa o canal acreditando que ali era a oportunidade de alcançar mais mulheres. E, de fato, né? Eu tenho alcançado bastante mulheres com o canal do YouTube. Uhum. Às vezes eu penso assim, tem que gravar mais, fazer mais, porque eu sou dessas também, que quero fazer. Mas o motivo foi esse mesmo. Como alcançar, em várias frentes, mulheres que entendessem que precisa vencer a traição. Ah, sim. E o seu, Flávio, como começou? Eu sempre acreditei que minha vida ia além de mim, da minha família. Eu sempre quis fazer algo grande, que impactasse muitas pessoas. Eu sempre fiquei pensando em o que seria, né? O que vai ser. E enquanto infiel, nós vamos falar sobre isso, né? Eu tive um período torpe da minha vida que eu fui infiel, infelizmente. E eu busquei ajuda na internet, busquei ajuda em conteúdos e não achava. Só achava coisas que eu discordava, sabe? Frases pesadas demais, frases taxativas, rotulantes. E eu não gostava disso e não via ninguém falando nada diferente disso. Até que eu achei a Esther Perel, que é uma psicóloga, psicanalista famosíssima no mundo sobre o assunto. E eu falei, cara, só tem essa mulher falando sobre isso abertamente. E ela fala a maioria dos vídeos em inglês e não vejo Ela não é nenhum brasileira. homem. Ela não é brasileira, né? Ela é sueca, se não me engano, mas fala inglês, fala um monte de idiomas, a Esther Uhum. Perel. E aí eu falando, cara, não é possível que não tem ninguém, não tem nenhum homem falando abertamente sobre isso. E só tem frase torta, só tem frase que condena, sabe? Que taxa, que... Eu não gostava daquilo, eu falei, não, então eu vou fazer. Então esse é meu propósito. Que bacana. Fui em várias palestras, várias pessoas falando, normalmente a sua dor vira teu propósito. Normalmente onde você venceu, ali tá teu propósito. Exatamente. Aham. E eu, cara, onde é que foi que eu venci na vida de verdade? Foi nisso. Né? Eu tenho uma vida de sucesso, graças a Deus, tenho uma família linda, passei em concurso cedo, sabe? Tenho pais maravilhosos, fui muito bem criado, mas onde eu realmente venci, que é um diferencial, é isso. Então eu acho que eu posso ajudar pessoas. E eu quero ajudar pessoas e tenho certeza que a minha mensagem pode salvar muito casamento. E isso pra mim fala bastante, né? Salvar casamentos, ajudar pessoas com relação a casamento, família, pra mim é o que há de mais precioso. Então é nesse ponto que foi aí que eu comecei. Falei, vou falar abertamente sobre isso. Eu posso... Pode falar, Eu Ali. vou falar uma coisa que... quando eu vi o canal dele, eu pensei o quanto é desafiador. Porque falar para as mulheres que foram traídas, entre aspas, é comum, né? Porque muitas mulheres foram traídas, as pessoas ajudam. Mas e o homem que fala, deixe de ser infiel? Sim. Né? Quando eu vi o canal dele, eu achei muito desafiador. Porque qual é o homem que quer dizer, eu fui infiel, eu quero mudar? Qual homem que assume, né? Primeiro, ele assumir que foi infiel. Sim. Segundo, ele falar, quero mudar. Então, eu quero até aproveitar para te parabenizar. Isso, porque realmente é desafiador. Trabalhar com as mulheres que, entre aspas, são as vítimas, é desafiador. Uhum. Agora, deixa eu assumir que eu errei, eu quero mudar. Eu imagino tão grande desafio é. Então, eu quero te dar os parabéns. Obrigado, Flávio. Ney. Obrigado. Nossa, Parabéns por demais. isso. Nosso trabalho é cooperativo. Sim. E uma coisa, Flávio, você já bateu numa tecla aí que a gente tem de falar. Você falou que quer salvar os relacionamentos. Você Certo. salvou o seu. Sim. Uhum. E quando essa chave virou, que você falou assim, ou eu mudo ou eu perco a minha família? Demorou. Assim, é legal falar sobre isso. Juan pode fazer qualquer pergunta. Não tem limites aqui, beleza? Sim, Eu falo tranquilo. abertamente lá no canal do YouTube, no Instagram, no TikTok, sobre tudo nesse assunto. Então, por exemplo, muita gente consegue virar a chave quando a casa cai. Né? A casa cai a primeira vez e o cara fala, não, se eu não parar, então eu vou perder minha família. Mas nem assim minha chave virou. Né? Digamos, a sua casa chegou a cair Caiu. antes de virar a chave. Virou. A minha casa caiu 2 vezes, de fato. Minha mulher já desconfiava, fazia aquela vista grossa.
mas caiu 2 vezes antes da chave virar. E não foi, pra mim não foi a religião que fez a chave virar, não foi ir pra igreja. Acredito que pra algumas pessoas funciona, mas pra mim não foi. Não foi a casa cair, né? A casa caiu, aquele barraco todo, aquela coisa feia toda. Foi participar de um método de inteligência emocional, uma imersão de 3 dias, na qual onde a gente reflete a vida. E lá a gente refletiu a vida, sabe? Passou 3 dias pensando no futuro que queria ter, o caminho que estava trilhando, onde é que ia chegar, sabe? Algumas atividades de forte impacto emocional. E foi lá no método CIS, há quase 6 anos atrás, que eu tive esse impacto que falou assim, cara, agora eu consigo parar. Né? Paulo Vieira. É que eu quis falar seu nome. Não. Então foi no método CIS do Paulo Vieira que eu tive o estímulo necessário para conseguir pensar e ter as emoções reorganizadas para falar assim, isso não faz parte da minha personalidade, isso não vai me levar para a vida que eu quero, isso vai me destruir as pessoas que eu amo. Então lá eu consegui ter a ferramenta, o estímulo necessário, e essa fórmula não é para todo mundo, né? Foi uma fórmula que funcionou para mim. E que foi assim, foi lá que eu tive esse estalo, que realmente virou minha chave. Eu estava nesse método CIS. É? 6 anos atrás. Que legal. Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Eu estava nesse método CIS. Que Olha legal. que interessante. Eu não E sabia. nem sabiam da existência um do outro ainda, Não, né? não. Que legal. Na verdade, cara. a Lê, a gente se conheceu, foi meio que eu puxando saco. Eu encontrei os vídeos dela e passei a comentar, a puxar assunto, enfatizando, parabenizando, discordando das pessoas que vinham agredi-la. Eu virei meio que um escudo muitas vezes, né? E falei, não, cara, essa mulher fala igual eu, essa mulher tem uma percepção do assunto parecida com a minha, então vou me aproximar. Foi intencional. Mas rolava uma tretazinha entre vocês de pensamentos? Não. Não? Rolava uma TikTok. sinergia. Porque ele falou que foi se aproximando? Porque no eu vi primeiro, TikTok, né? apareceu primeiro. Isso. Aham. E não é muito comum, porque no meu TikTok não tem homens. Ah. Só são a maioria mulheres. E Aham. quando aparecem alguns homens, é para dizer uma coisa ou outra. Sim. Mas muitas mulheres me chamam de chifruda, me Nossa. chamam de corna, enfim, várias coisas. E ele sempre aparecia lá dizendo, existe sim homens que se arrependem, existem sim homens fiéis. Então, a gente foi ficando amigo a partir do TikTok. Ah, legal. E me encontrou num vídeo lá. Muito bem. E eu, gente, quem é esse? Vê se não vacila. Muito bom. E como foi para você ali restaurar? Porque, pelo que eu entendi, que eu pesquisei da sua vida, você passou por isso, né? E tem um Sim. vídeo até que eu tirei algumas fotos para poder postar, que lá você diz, né? Que você teve de se reinventar após uma traição, depois você... Digamos, depois da traição, sua vida mudou completamente, né? Em Sim. todos os sentidos. Conta aí como foi essa restauração. Tá, a mesma coisa, tá? Pode fazer pergunta à vontade, Ah. que não tem problema. A gente está aqui para falar mesmo. Então, eu fui traída, né? E quando eu fui traída, eu acreditei que era o fim. Então, eu tinha um filho de 2 anos, um de 4, um de 6. E a primeira coisa que eu fiz foi virar para o meu ex-marido e falar, Rua, acabou aqui. E eu achei que acabando ali, mandando ele embora, eu ia ficar super feliz. Porque eu tinha acabado com o problema. Sim. Então, meu casamento acaba. Eu não encontrei com a Lê de hoje para dizer, ó, calma, vamos resolver algumas questões, vamos ver se realmente é isso que você quer, separar. E aí eu amargo a dor, primeiro de uma separação, mais de 1 ano. Então, eu entrei num luto profundo, assim. Eu não falava nada para ninguém, mas eu chorava todos os dias à noite. Eu emagreci 8 quilos. Nossa. Todo mundo que falava, e aí, como é que você tá? Eu tô ótima. Eu quero só que um raio parta meu ex-marido no meio, um trator passe em cima e um trator passe na volta, para garantir que ele tá morto. Então, eu quero uma mulher ferida falando isso. Sim. Né? É um momento de raiva mesmo. De muita raiva. E porque eu acreditei que era isso. Que simplesmente separando, a dor da traição ia passar. Então, nesse momento, eu passo muitos anos assim, e depois eu descubro que estava tudo errado. E eu penso que hoje, se eu encontrasse com a Lê de hoje, há 21 anos atrás, muito provavelmente eu não teria me separado, meus filhos não teriam ficado longe do pai, eu não teria vivido a história que eu vivi, dessa separação, dessa dor tão profunda, porque eu teria tido ferramentas para fazer diferente. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que... Só para a gente pontuar, então. A Lê de hoje não teria desistido do casamento? Não teria. Meu ex-marido não era o pior homem do mundo, muito pelo contrário, era um homem que eu conheci dentro da igreja, tinha valores, tinha princípio, era um bom pai, era parceiro. Ele cometeu um erro. E aí, sobre a minha restauração, né? Então, depois de algum tempo, já separada, inevitavelmente eu tive que fazer alguma coisa por mim. Aí é quando eu passo no concurso público, eu entendo que eu sou uma mulher que eu posso reinventar minha história.
mas faltava alguma coisa, porque eu tinha somente pego a dor da traição e guardado. Eu não tinha resolvido. Né? Aí você perguntou como é que foi a minha restauração. Aí eu comecei a entender que falta alguma coisa em mim. Porque eu era uma mulher ríspida, grosseira, que dava uma resposta em todo mundo. Eu tinha um concurso público, mas eu arrumava confusão com todos os meus colegas. No trabalho? No trabalho, sim. Eu queria mudar o sistema quando eu entrei. Então, mas o problema não era com as pessoas, não era comigo. Era sempre com as pessoas. E aí eu entendo que essa dor da traição ela ainda não tinha sido vencida. E eu começo a fazer uma busca para ver se foi exatamente na morte do meu pai. Que eu falo, tem alguma coisa que eu tenho que resolver aqui dentro. Tem quanto tempo que seu pai faleceu? Meu pai morreu em 2019. E foi na época do curso, então, né? Porque Mais esse ou foi menos. 6 anos, né? Um pouquinho mais ou menos antes. isso, E quando meu pai morre, a coisa que foi uma virada para mim, eu tinha brigado com Deus durante a minha separação. Na minha separação, eu peguei minha Bíblia, joguei fora, falei, tudo é mentira, porque o contexto era o seguinte, eu era uma moça da igreja e ele também. A gente se conheceu dentro da igreja. Então, quando eu fui traída, eu associei tudo. É mentira o que ele falou, é mentira Deus, é mentira igreja, é mentira tudo. Briguei com todo mundo. Achou um culpado, digamos. Achei. Não era eu, não era a minha dor, né? E aí, quando meu pai morre, eu começo a me questionar, a vida é só isso? Morreu, acabou? Então, é uma longa história, mas, resumindo, eu tenho um reencontro com Deus e nesse reencontro eu falo, eu vou resolver algumas questões ainda, minha que já estava muito, muito melhor, né? Sem dúvidas, mas eu quero ir, igual o Flávio falou, além. Se eu passei por tudo isso durante tantos anos, eu acho que as outras mulheres não precisam seguir um caminho tão longo. A gente pode encurtar esse caminho. Sim. E foi daí que a gente começou. Mas tem uma pergunta aqui para o Flávio que eu tinha separado ela. É possível ser feliz com a pessoa que traiu? É muito possível. Falo sobre isso abertamente, é claro que não falo com orgulho, não falo com satisfação, mas eu também fui traído. Eu tanto plantei que também colhi. E minha mulher me traiu há uns 8, 10 anos atrás, nem lembro, não guardo datas. E apesar disso, nós somos um casal referência. Né? As pessoas que visitam a nossa casa, os amigos dos meus filhos, os parentes, sabem o quanto a gente se ama, sabem o quanto a gente se respeita, sabem o quanto a gente tem viagens boas juntos, sabem o quanto a gente se curte como casal de verdade, sabe? Então, apesar de ambos termos passado pela dor de terem sido traídos também, isso não nos resume, isso foi a parte mínima da nossa vida. É isso que eu não gosto de permitir, né? Que um pedacinho da vida rotule todo o resto, defina a pessoa, todo Exatamente. o resto. Então, e é por isso que eu fiz o canal, porque as pessoas falam muito, repetem muito, sem pensar, frases sem sentido. Traiu, separa. Traiu, separa. Traição não tem perdão. O casamento nunca mais volta a ser o mesmo. Traiu uma vez, vai trair sempre. Nossa, eu odeio essas frases coração, de todo meu coração. Então as pessoas falam, o casamento nunca mais volta a ser o mesmo. Mas não é para ser o mesmo, de qualquer forma. Mesmo nos casamentos onde não houve traição, o casamento não vai ser a mesma coisa do ano passado, do ano anterior. As coisas mudam. Então, se a pessoa agir certo, se a pessoa me assistir a lei, eles vão falar assim, peraí, houve a traição. Então, a gente pode fazer do limão uma limonada. Com certeza. A traição pode ser a porta para a abertura do diálogo, para a abertura da cumplicidade, para a abertura do arrependimento genuíno, para a abertura de uma parceria fera. E se as pessoas mudarem todo o contexto e passarem a pensar, não, peraí, teve esse problema porque houve uma desconexão, teve um problema porque N motivos, claro que nenhum justifica, mas vários explicam. Sim. Né? Então, as pessoas, infelizmente, a maioria das pessoas do Brasil acredita. Se houve traição é porque não ama mais. Outra mentira. Outra mentira. Infelizmente pode acontecer. Essa mesmo é uma amando. pergunta que eu ia fazer para vocês dois, né? Quem ama atrai? Vamos. Sim. Infelizmente, a pergunta, cuidado, essa pergunta é capciosa. Quem ama trai, vai ficar parecendo que todo mundo que ama trai. Mas é possível alguém mesmo amando trair? Então vamos corrigir aí. Uma pessoa mesmo apaixonada, amando a outra, pode ocorrer dela cair em tentação, não sei se a palavra seria essa, mas pode ocorrer dela trair? Pode. Pode. Uma pessoa não atenta, uma pessoa desconectada com seus propósitos, não atenta a seu futuro, não alerta as consequências disso, ela pode fazer essa besteira. Acreditando que todo mundo faz, então o que tem eu fazer também uma vez? Que é do homem, não. É normal, o homem faz mesmo. Às vezes. Influência do trabalho. Exatamente. Influência dos amigos. O cara não tá alerta. Peraí, cara, eu vou perder a mulher da minha vida. Se minha mulher descobrir. E vai descobrir, viu? Hoje em dia não tem mais essa. Eu vou falar que eu vivi isso. Quando a gente separa, eu vou assinar o meu divórcio e falo, agora me trouxe essa lembrança. Eu assinei chorando e o meu ex-marido também.
A juíza parou e falou assim, vocês dois têm certeza que vocês querem se separar? A gente tinha mais ou menos 8 meses, que eu sempre fui muito durona, né? Então, ó, já que você está morando na casa da sua mãe, vamos assinar aqui, botar tudo no papel, tudo certo. E aí, quando eu assino, eu assino e eu choro, e ele também. E depois de algum tempo, um dia, a gente, no meio de uma discussão, ele foi buscar os meninos, nem lembro direito, ele chegou para mim e falou assim, você é o grande amor da minha vida. Olha só. E a gente já estava separado, ele já tinha outra mulher, né? Já estava com outra mulher, já estava morando com a mãe dele, que ele voltou para casa da mãe. E eu dizia para todo mundo, ele é o grande amor da minha vida. Então, e qual foi a questão? Quanto mais desconectado de mim, mais ele se aproximou da outra mulher. Aí eu vou dizer, esse homem nunca me amou? Tudo que a gente viveu foi mentira? Foram quanto tempo casado? A gente ficou quase 7 anos casado, mas aí tinha mais 4 anos de história, né? Namoro, noivado, Sim. né? 3 filhos. 11 anos, então, juntos. Isso. Então, Juan, terminando, fechando aí. As pessoas acreditam muito nisso, repetem muito isso, que o casamento nunca mais volta a ser o mesmo, que vai ter desconfiança para sempre, que vai ser aquela questão de ficar pegando no pé para sempre, o que é mentira. Se agirem certo, dá para não ser assim. E não é só meu caso. Não é porque eu vivo um casamento maravilhoso que eu acredito que todo mundo vai viver e que eu pego a exceção e tomo como regra. Não. Eu acompanho, a Lê também acompanha. Dezenas de alunos. Dezenas de casais que vivem bem. Sim. Que passou por essa dor, demora a cicatrizar, vamos ser sinceros, mas que vivem bem. O que falta hoje em dia, e eu acredito muito que é meu papel e da Lê nesse mundo? Falar isso. Porque quem vive bem, quem teve traição na relação, não fala pra ninguém. Nem quer tocar no assunto. Não quer tocar no assunto. É vergonhoso. É vergonhoso pra mim como homem falar assim, não, eu fui traído e vivo bem com minha esposa. Qual é o homem que tem coragem de falar não isso? Não fala, sim. Né? Ou minha mulher virar entre os amigos e falar, não, meu marido... Traí, meu marido aceitou. Meu marido tem um canal anti-infidelidade. As mulheres olham, os conhecidos olham pra gente e falam assim, como é que é? Não faz sentido vocês dois. Mas como existe um propósito maior, como existe uma missão que eu acredito em ser divina, a gente fala. Mas a maioria das pessoas que passou por isso, não falam. Não fala. Mas quem deu ruim, fala. É verdade. E quem separou, e quem realmente Porque caba não dor, mudou. Né? Aí a pessoa fica falando da dor dela o tempo todo. Fui traída, ele me abandonou, foi embora. Me traiu 3 vezes, na terceira vez que eu não Isso. perdoei mais. Então, quem o desfecho foi negativo, normalmente conta. E quem teve desfecho positivo, normalmente esconde. E é por isso que a maioria das pessoas não acredita ser possível. E o nosso papel é esse. Eu vou falar só uma coisa aqui, rapidinho. Claro. Isso, tem que falar, Alessandra, fala Não, menos, pode hein? falar, tô de olho Ele nele, falou então. algo interessante aqui sobre o casamento, né? Quando me procura e fala assim, Ale, eu quero o meu casamento de volta. Eu falo, não, você tem que querer um casamento melhor. Então, é uma nova história, um novo casamento com o mesmo marido. Aí eu acredito que vai dar muito certo. Sim. Porque se for o mesmo casamento, o resultado vai ser o mesmo. Sim. Uma nova traição, provavelmente. Então, é uma nova história, de uma nova maneira, com o mesmo marido. Aí vão viver uma lua de mel. Eu vejo isso com as minhas alunas, é muito bonito, muito emocionante. O seu trabalho é mais voltado para poder restaurar, né, Ali? Isso. E quando você identifica que realmente aquela situação não tem mais jeito, assim, que melhor separados realmente seria melhor para ambos, como você trabalha com as pessoas? A nossa frase é vencer para decidir. Então, se a aluna chega para mim e fala, Ale, eu venci a dor da traição, mas eu tenho que dizer que o meu marido é um homem abusivo, é isso, aquilo, é uma relação ruim, não quero ficar, e já teve casos assim, eu dou muito apoio. Vamos separar, é isso que você quer, eu apoio. Eu falo principalmente assim, ó, se você está numa relação que você sofre qualquer tipo de agressão, não precisa nem vencer a dor da traição. Já procura ajuda, aqui em Brasília tem a Delegacia da Mulher. Primeira coisa é você olhar para você, né? Se resguardar. Sim. Então, eu já identifico junto com ela. Nunca aconteceu, graças a Deus, né? Acho que não precisei passar por isso. Não alunas minhas, mas mulheres que já falaram comigo no direct, sim. Uma mulher grávida, inclusive, que me relatou que o marido estava fazendo agressões. Eu nem pensei. Ele procura a delegacia da sua cidade. Sim. Busca ajuda, busca rede de apoio. Mas a grande maioria, ela consegue entender que tinha um problema muito antes da traição. E que se resolver, dá para continuar. E tem meu apoio também. Então, rapidão. Nesse sentido, eu segui a mesma linha da lei. Porque existem algumas linhas religiosas, algumas linhas mais tradicionais que não tem que segurar, não pode separar, se sustenta, Deus vai mudar. Mas tem casos que, por exemplo, no meu caso, né, onde o cabra não dá sinais de arrependimento genuíno, onde o cara 10 anos traindo. 10 anos traindo, o cara fala assim, não, se quiser eu vou ficar com as duas, sabe assim? Tem que aceitar, a outra, né? Sabe assim, nesse sentido, Sim. eu não me privo ao mínimo de falar assim, separa. Isso. Faça-se esse favor. Isso. Inclusive eu tenho um vídeo no YouTube sobre isso. Só perdoe a traição se.
se der sinal de arrependimento, se voltar a ser transparente, se demonstrar que está sentindo a sua dor, se demonstrar contrito porque fez besteira grande. Então tem critério para isso, né? É muito importante a gente falar isso aqui, porque então vocês estão falando que todo casamento tem restauração, que tem que perdoar sempre? Absolutamente não. Mas se houverem os critérios necessários para que haja o perdão, e ao meu ver a maioria tem, sabe? Porque é depois de muita coisa que a pessoa abre os olhos e fala assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? Então, quando é assim, vale. Mas existem várias situações, eu já tive mentorados, pessoas que eu falei, o que você está esperando? Semana passada uma mulher me chamou, filho pequeno, filho autista, o marido tá na rua direto e vem para casa e não funciona dentro de casa o cara, porque faz muito fora e é um negócio muito doido e usa droga e tudo Já mais. não dá assistência financeira, na maioria das vezes. Tem mais esse problema. E eu falei, não sei por que você está insistindo nisso. Sim. Não tem porquê. Procure o fórum da sua cidade, procure a justiça gratuita. Inclusive, eu quero fazer uma live com a advogada sobre isso. Qual deve ser o caminho para a mulher que quer separar, mas o cara fala, não saiu de casa. Eu só tomo cuidado quando elas me trazem isso. Meu marido tem 10 anos que me trai. Porque eu já tive alunas que ela procurou um profissional, um psicólogo, e ele falou, quando você vai criar vergonha na cara e se separar? Essa mulher voltou para casa, ela queria morrer. Então, eu tomo muito esse cuidado de ajudar primeiro ela a entender o amor dela por ela, sentir A partir daí, ela fala, opa, agora eu tenho forças para sair daqui. Crie forças para tomar atitude que você precisa Exatamente. tomar. Então, eu tomo esse cuidado de acolher, de ajudar ela a vencer e pegar na mão dela e falar, vamos, querida, e agora? O que você quer? Continuar nessa relação onde ele não quer mudar? Sim. Porque também pode ser uma escolha. Sim. Né? E eu falo que isso também é dizer para o outro, você é livre para tomar decisão sobre a sua vida. Sim. O Flávio contou, primeiro vou olhar sobre o seu olhar, tá, Ali? O Flávio contou ali um detalhe que ele traiu e depois de algum tempo a esposa também traiu. Sim. Essa troca, assim, né? Porque eu vejo, não sei se a gente usa a expressão chumbo trocado, não sei como fala, não sei, mas assim... Pode falar pode o português, pode jogar o português. Português aberto, né? As pessoas fazem A isso. vingança. Acontece muito das pessoas quererem se vingar em relação a isso. Depois eu vou passar para o Flávio para ele contar como aconteceu com ele. Mas acontece muito disso, a mulher foi traída e na hora da raiva ela vai pegar ali qualquer pessoa e vai tentar se vingar, mesmo que só pelo estado físico. Eu sei que vocês mulheres não são tão assim, vocês são bem mais emocionais do que nós homens. Eu acho, as minhas alunas não me trazem isso. Eu acho que talvez até pela idade, né? Muitas das alunas já têm 40 anos de casado, 35 anos de casado, são mais senhoras, tem muitas moças mais novas também, mas as minhas alunas não me trazem. Mas no vídeo do TikTok é a dica. Você só vai vencer a traição depois que você fizer igual. Coloca um chifre também que a dor passa. Muitas mulheres colocando esse tipo de comentário. E aí o que eu percebo? Mulheres feridas que estão tentando ferir alguém de alguma maneira para ver se a dor diminui. Essa é a minha leitura como psicóloga. Mas no meu contexto de alunas, não. Raro o caso que a mulher também traiu. Tá. Os relacionamentos hoje em dia são muito ralos, eu acho assim, são muito curtos, né? As pessoas têm muito aquela coisa de hoje em dia, se não der certo, separa. Trabalhei por muitos anos em cartório, chegava lá para os noivos darem entrada, aí tinha aquela frase, não tem outro jeito, vou casar. Aquilo me dava uma raiva, velho, porque eu pensava assim, pô, exatamente, o que você tá fazendo errado aqui? E aí, em alguns momentos, você tem que ficar calado que isso é do outro, não é seu, né? Mas em alguns momentos você via algumas situações, você falava bem assim, poxa, o senhor não precisa isso, eu tenho 30 dias para pensar. Se o senhor não quiser casar, tá tudo certo. Dá tempo, hein? Assim, com algumas eu era inconveniente, porque eu acabava me intrometendo, né? Mas teve uma noiva que falou assim, toma, você mereceu isso. Ela deu logo um nele, porque eu falei, né? E ela, toma, você mereceu isso. Se você não quer, não era para estar aqui. Aí depois desse dia eu falei, não posso falar porque eu estou influenciando em alguma coisa ali, né? Esse poder não é meu, não posso me intrometer na vida alheia. Então, mas voltando, Flávio, aí no caso, como foi a sua sensação de ter recebido também porque você foi traído? Como você agiu com isso? Eu refleti, na verdade, eu falei, primeiro, eu plantei isso. Ela já tinha muita desconfiança que eu fazia, dava muitos sinais, ela negligenciava esses sinais por algum motivo próprio dela. E eu fui muito racional, não fiz uma linha muito racional. Assim, procurei uma conselheira, no caso minha mãe, falei, mãe, foi isso, 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 se houver arrependimento genuíno, se eu perceber que teve arrependimento, eu vou tender a perdoar. Porque primeiro que eu já fiz, segundo que eu sei que não é dela, não é da personalidade dela. Terceiro, que eu tirei a cobertura da minha esposa, eu deixei ela muito exposta. Né? O cara, quando tá nessa vibe, ele expõe a esposa. Sim. Ele fica ausente, ele não comparece tão bem sexualmente em casa, ele fica mais grosseiro. Aí ela se apaixona facilmente por alguém que dá o que você não tá dando. Exatamente. Né? O cara tira uma cobertura emocional da esposa, e para quem acredita espiritual. Então, eu vi isso tudo.
Eu fui muito, muito racional nessa linha. E falei, cara, não é dela, vocês estão tantos anos juntos, nunca teve sinais antes, não posso levar em consideração só esse período. Não posso ser hipócrita. Então foi nesse sentido que eu falei, e aí? Eu sentei e perguntei, o que você quer? É isso que eu aconselho as pessoas hoje em dia. Não é falar assim, vamos separar ou vamos continuar? Sim. Chega com a pessoa que errou e fala assim, e aí, o que você quer da vida? O que você acha que dá pra gente fazer disso? Eu não vou te dar adesão nenhuma minha agora. Eu não quero te dar parecer nenhum meu. Mas o que você quer? Então foi mais ou menos isso que eu fiz há 8, 10 anos atrás, não lembro bem. Uma decisão racional e não só baseado em eu vou perdoar porque eu já fiz. Eu acho isso muito raso. Né? Não, porque senão né, não pode ser. Mas foi em quem é ela e no que eu tenho participação nisso. Tudo que vocês já viveram, né? Tudo que a gente já viveu. Sim. E no que eu tenho participação nisso. Eu viajava, eu, chegava tarde. E a mulher fica desprotegida e desconfiada. E uma mulher... E toda essa falta de proteção, desconfiança, leva uma pessoa a um desequilíbrio. E a pessoa desequilibrada emocionalmente é capaz de fazer qualquer besteira. Inclusive a traição. É nisso que eu acredito muito. A traição é falta de caráter? Também, para algumas pessoas. Mas pode ser desequilíbrio emocional? Pode. Pode ser trauma? Pode. Pode ser falta de perspectiva de vida? Pode. Pode ser depressão. Tem pessoas depressivas em busca de algum tipo de alento na vida, de emoção, vai lá e faz essa besteira. E se afunda ainda mais na depressão. E aí você entra no que a gente falou aqui, né? Ela desconectada de você, ela se aproxima de alguém. Sim, porque eu desconectei. Exatamente. Né? Porque eu dei o passo para longe, então eu tinha participação naquilo. Então foi nesse sentido que eu elaborei as coisas, falei, peraí, então vamos continuar. Entendi. Nesse caso, Alice, você acha que... suponhamos, eu vejo que o homem tem mais dificuldade no perdão. O Flávio foi muito racional pelo que ele falou, mas normalmente um homem que é traído, mesmo tendo traído diversas vezes, igual o Flávio comentou, ele tem essa dificuldade de perdão, né, de reestabelecer quando ele descobre que foi traído. Como você olha esse lado que, não sei se é machismo, não posso chamar que tem uma pontinha de machismo aí, certeza, né? machista, sim. Mas como que você trabalha esse lado para falar para as meninas que elas precisam também entender o lado do outro para poder restaurar? Como você trabalha esse lado assim? Porque muitas vezes é o que o Flávio falou, o Flávio foi racional, mas normalmente o homem não é. E aí a mulher fica a mercê de muita coisa que o cara vai passar ali, é pressionar, ficar, se ela vai na cozinha, ele fala, onde tu tá? Não, tô na cozinha, tô dentro de casa, calma. Né? Como você trabalha esse lado? Porque a mulher também sofre uma pressão psicológica quando ela comete uma traição e o marido fica ali em cima. Não sei muito como mencionar. Rapidão, eu diria que geralmente ela sofre uma tortura psicológica. Tem homens que até perdoam, entre aspas, mas torturam. Né? Torturam. 99% das minhas alunas são elas que foram traídas. Né? Então eu trabalho com... E elas chegam para mim... Geralmente assim, meu marido me traiu ou continua me traindo e como eu faço para vencer essa dor? Então, eu trabalho com essa mulher diretamente nesse ponto. Então, não sofre muita pressão, porque as mulheres, ela tem muito uma coisa assim, minha família, o meu marido, os homens traem mesmo, se ele mudar eu continuo com ele. Agora, a questão dos homens já é diferente, porque assim, como que eu vou dizer para meus amigos, eu fui traído? Então, eu trabalho mais com as mulheres, realmente, o ressignificar dentro delas. Não sei se é bem essa pergunta. Não, é nesse sentido mesmo. É porque, igual a Flávia falou, como ela sofre a pressão, como que ela se sente? Porque parece uma obrigação, não, você tem de perdoar e pronto. Mas tem uma pressão de você tem que se separar também. Então, muitas chegam confusas. Então, peraí, eu tenho amigas que mandam eu separar, minha família manda eu continuar, o pastor, o padre da igreja disse que eu tenho que aceitar ele desse jeito, e aí? Então, no meio dessa confusão, a grande maioria, né, que chega para mim, chega nessa confusão. Sim. Porque quando você começa a ouvir todo mundo, e aí, que caminho eu vou? Porque as pessoas ao redor não concordam. Tem que separar, ele vai te trair de novo, ele não serve para nada. Aí a outra pessoa lembra, não, mas ele era uma boa pessoa. Entende? E a mulher faz o quê? Se ela for ouvir todo mundo. Então, ela chega mais nessa confusão. Sim. Como você tem trabalhado essa restauração nas suas alunas? Assim, para elas poderem olhar com outros olhos e, principalmente, terem o amor próprio de volta, o autoconhecimento de saber, bom, não é o fim, posso reestabelecer. Eu começo por aí. A primeira coisa que minhas alunas entendem é que não é o fim. Que a traição não define ela. Então, tanto é que é um negócio, mulheres traídas, né? Eu acho isso... Esse rótulo, né? Muito pesado. Muito mulher separada. Né? Quem é você? Eu sou separada. Ué, como assim, gente? Você deixou de existir? Então, a primeira coisa, a mulher ela precisa entender que a traição não é o fim. Ponto. Depois, quando sendo minhas alunas, a gente trabalha
entendendo também que a traição ela é um sintoma, ela não é a doença. E tanto é que eu tenho um vídeo que fala assim, a traição não destruiu o seu casamento. Não foi a traição que acabou o seu casamento. Porque a gente tem essa ideia. Eu fui traída e acabou meu casamento. Não, e antes da traição? Então, como a traição ela é um sintoma, não é a doença, a gente precisa fazer um diagnóstico. Então, com as minhas alunas, eu trabalho o seguinte, a gente faz um diagnóstico emocional, quais são as questões que ela tem, o que ela trazia antes do casamento, durante o casamento, e aí a gente faz esse trabalho emocional com essa mulher. Aí ela vencendo essas dores dela, por consequência, a traição e algumas outras técnicas que a gente usa, faz com que ela vença essa dor da traição também. Olha. Flávio, no caso, isso eu fui lá nos seus vídeos, hein? Você falou que foi infiel durante uns 5, 6 anos. Isso. Né? Eu lembro que você falou lá. Depois você mostra para sua esposa que você mudou, né? Sim. O que eu quero da minha vida, igual você usou agorinha. Mas na sua visão, hoje a Gisele confia em você Eu acredito plenamente? Que sim. Eu acredito que sim. Eu fui fiel durante namoro, noivado e uns 7 anos de casamento, 100% fiel. Depois caí feio na infidelidade, durante ali também 6 anos, também não guardo datas. E já 6 anos completamente fiel. Eu acredito que ela confia em mim 100%. Tanto que eu já viajei a trabalho e sempre com muita transparência. Às vezes eu exagero na minha transparência de propósito. Tiro foto onde eu tô, sabe? Explico bem. A gente tem localizador no celular, não por desconfiança, sabe? Porque tem filhos adolescentes, saem à noite e a gente quer saber onde está um ao outro. Isso é segurança um pro outro, no caso. Então, não teve mais motivo, sabe? Não teve mais mensagenzinha, não teve mais mensagem apagada. Não teve mais. Ela tem a senha do celular, o celular tem que ter senha. Mas nós temos que ter acesso um dos outros, por uma questão de transparência. Não é para ela entrar na minha conversa no WhatsApp com minha mãe. Não é. Ela sabe que não é, né? Porque a gente tem pelo menos esse mínimo de privacidade dentro do casamento. Mas ela tem que ter acesso ao meu celular, porque isso é transparência, isso é segurança. Então, hoje, ela já falou isso numa live comigo, que eu até estranhei quando ela falou, que confia em mim 100%. Cara, que bom que eu tô sendo transparente o bastante, que bom que ela vê sinceridade em mim. E também, eu costumo brincar às vezes, né? Eu sou o vez que não vacila, né? Eu não posso vacilar. Eu sou o único homem do mundo que posso vacilar, né? Porque eu tenho um propósito com relação a isso. No meu trabalho, todo mundo sabe que eu tenho um canal, tem a zoação, tem a galera que leva a sério, tem a galera que admira. E onde eu vou errar? Com que circunstâncias, sabe? Não dá mais. E tem uma questão das mulheres que as pessoas que esquecem, né? A mulher e o homem, eles são um. E todo mundo quando você erra, né? O marido ou a esposa erra, você bate o olho na pessoa, você fala, errou. O meu ex-marido mesmo, no dia que ele chegou em casa, eu bati o olho e falei, você fez alguma coisa. Ele falou, o quê? Tá doida? E ele não fez nada, ele entrou. Eu olhei no rosto dele e falei, você me traiu. Quando você descobriu? A primeira traição foi assim. Eu falei, você me traiu. E ele olhou para mim assim, ele ficou branco. E sabe, foi um sentimento, a gente não tem noção do quanto que um casal é conectado, é ligado, sabe, assim, a gente até, entre aspas, finge que não está entendendo ali, que tem alguma coisa errada para ver se passa. Então, até quando as mulheres falam assim para mim, não, tem 5 anos que eu estou sendo traída, eu nunca desconfiei. Aí, depois, só nós duas, eu brinco e falo assim, sim, você nunca quis falar, por quê? Aí ela, não, porque eu achava que ia passar rápido, mas é quase 100%. Sabe, assim, que sente algo, vê algo. Então, quando ele falou aqui, né, a esposa, ela me confia 100% é porque ela bate o olho em você e ela sabe. E ela nunca mais sentiu isso, você aprontou. Exatamente. Eu tenho 100% de certeza que ela nunca mais sentiu isso, porque ela nunca mais teve, porque eu nunca mais fiz. Sim. Então, eu tenho 100% de certeza. Ela pode acreditar em mim? Pode, porque eu nunca mais fiz. Eu faço questão, às vezes, de sair de casa e deixar o celular na mesa. Sabe, porque aquele negócio de mulher, se quiser dar uma fuçada, fica à vontade. Fica à vontade. Pode ir lá. Pra ela andar com o cachorro. Provavelmente ela nem mexe. Porque, Hoje em dia tipo não assim, mais, tá mas aqui... talvez depois ali ela deve ter feito, né? E eu acho que talvez isso seja segurança, sabe? Primeiro momento, a mulher né? vai lá e mexe 2, 3 vezes, não acha nada, vence essa barreira, fala, não quero nem mexer com isso mais, porque não faz bem. É muito ruim você chegar no celular do seu cônjuge e ficar ali procurando e vendo na caixa de lixeira e tal, e mensagens apagadas. É horrível isso, ninguém gosta de ver assim. Mas ela confia em mim 100%, a gente vive um casamento maravilhoso. Nossa, não há o que dizer. Ale, você já falou um pouquinho que depois da traição a sua vida mudou, né? Mas o que mais mudou na vida da Ale nesse período de lá pra cá? É uma longa caminhada. Eu separo com 2º grau. Né? Meu ex-marido, a gente teve uma briga feia. Ele falou, você é uma mulher que só tem um 2º grauzinho. E aquilo me feriu profundamente. Nossa. Porque a gente rompeu mesmo uma briga feia, né? 2 pessoas muito imaturas. E aí eu vou fazer uma graduação. Fiquei desempregada, porque eu trabalhava no órgão da Igreja Católica. E quando eu virei uma mulher separada, eu perdi meu emprego. Olha só. Né? Que
Que louco, mas eu honro o meu emprego, né? Digamos, o que não estava bom já... Já ficou pior, né? Porque eu sou essa pessoa muito curta, grossa, direta e transparente, ferida. Pessoas feridas ferem os outros. Sim. Quando lá no órgão da Igreja Católica me perguntavam assim, você vai ficar quietinha em casa, sem namorar de novo, sem casar? Eu tinha 29 anos. Sim. A minha primeira resposta é, eu não fiz nenhum tipo de voto disso, eu vou namorar sim, eu quero casar de novo sim, e a Igreja Católica não aceitava, né? Na época, pelo menos, o segundo casamento. Então eu perco meu emprego. Eu já não vestia mais a blusa da empresa. Porque eu dizia, não, estou rezando sim para ele voltar para casa de jeito nenhum, eu quero que ele morra. Aí todo mundo lá na igreja olhava assim, ah. Então eu perco meu emprego, eu não dirigia. E o melhor que eu vejo que foi a mudança da Alê, foi uma mulher que buscou se conhecer, resolver suas dores. Eu fui criada sem mãe, apanhava de cabo de vassoura, então eu tenho uma infância muito difícil. E o que mudou de lá para cá? Eu busquei olhar para mim e falar, calma aí, aonde eu sou responsável pela minha história? O que eu posso mudar? Aí eu começo a fazer uma graduação de psicologia, uma pós-graduação, vou dirigir, passo no concurso público, olho para meus filhos com amor. Então, eu tinha meus filhos que eu amava muito, mas era aquele discurso assim, é difícil, né, que eu tenho 3 filhos. Então, ao mesmo tempo que tinha um amor, tinha um peso. Hoje em dia, não, é maravilhoso, eu tenho 3 filhos. Eu falo para todo mundo, tenha filhos, é muito bom. Então, mudou isso, né, da Alê ferida para a Alê que entendeu que eu podia ressignificar a minha história e que eu não precisava carregar esse rótulo, nem de mulher separada e nem de mulher que foi traída. Muito bom. E você, Flávio, o que mudou desde o dia que você, digamos, foi lá na imersão, digamos assim, não estou falando que foi especificamente naquele dia, mas ele abriu os olhos para outra situação, mas o Flávio daquele dia para hoje, como é o Flávio hoje em relação à traição? Mudou a intenção. Eu tenho intenção em estar em família, intenção em estar com a minha esposa, intenção em fazê-la feliz as coisas que ela gosta. Mudou a cabeça no sentido disso, de eu vou fazer esse casamento dar certo. O que couber a mim, né, o que for responsabilidade minha, eu vou fazer dar certo. Fácil, difícil, eu faço. Porque casamento é uma dinâmica. A gente fala muito em equilibrar 50% de cada um. Nem sempre. Às vezes um vai lá e dá 90%, o outro oferece 10%, Sim. o outro ir nessa dinâmica. Primeiro então, que a corda salva. Né, tem fase na minha vida que eu tô bem pra caramba e oferecendo 200% meu pra fazer dar certo, né? Sim. E não porque ela tá difícil ou desconfiada, não, porque às vezes é fase, estressada, muito trabalho, seja lá o que for, dinheiro. Então eu passei a falar, quero ser intencional. No que couber a minha, vai ser bom, vou fazer dar certo. E é nisso que mudou, assim. E não vou aceitar influências externas e vou estar alerta para promoção. Eu costumo brincar nos vídeos e falar que é promoção que aparece, sabe? Apareceu uma promoção de uma mulher dando mole, assim, assado. Não quero comprar esse produto, essa promoção não é para mim. Alerta essas promoções, alerta as consequências. E depois disso, nosso casamento é muito melhor. Eu gosto da teoria da tampa da panela, né? Tem um problema, a panela abriu. Vamos resolver o problema, vamos fechar essa panela. Perfeito. Fez alguma coisa que eu não gostei? Fiz alguma coisa que você não gostou? Vamos abrir pro diálogo, onde eu posso melhorar, onde você pode melhorar, sabe? Onde é que eu tô falho? E eu falho muito, né? E com certeza, todos nós. Então, depois disso, eu tive passei a estudar mais sobre equilíbrio emocional, sobre emoções, sobre inconsciente, sobre tudo isso. E aí eu falei, peraí, então, do que couber, o que eu puder fazer, eu vou fazer dar certo. Tá. Eu queria que vocês falassem para mim, na visão de vocês que trabalham muito com isso, como que você acha que a traição nasce? Como homem, vejo que o homem é muito físico, então qualquer mulher bonita que passa ali de short pequeno, ele vai olhar e se ela sorrir, ele acha, pronto, agora eu me dei bem. Né? O homem tem disso, é fisiológico, não sei como a gente pode dizer. Mas como vocês acham que acha a traição? Porque igual a Lê falou, a traição ela é digamos, a tampa do tacho, porque muitas coisas já aconteceram antes até chegar lá. O que vocês acham que pode acontecer para a pessoa trair? Vai lá. Tá. É difícil falar, é muita coisa, né? É um universo. Tem gente que fala assim, não tá me tratando bem, então eu vou trair, por vingança. Isso. Talvez meu começo foi assim, sabe? Eu vou insistir pra uma relação ser boa, pra ter um clima mais amigável em casa, pra ter mais sexo dentro de casa, e negando, e difícil, e tal, e temperamental. Aí eu falei, então quando aparecer a promoção, eu vou comprar esse produto. A resposta que eu dei, tola, imatura, na época foi essa. Então, tem casos que é isso. Tem casos que realmente é uma pessoa que é pega no momento de fragilidade. Né? O casamento tá ruim, apareceu aquela pessoa no Instagram, oi sumido, lembra de mim do segundo grau?
E aí foi nisso. E a conversa ficou boa e a coisa foi crescendo. A pessoa não tinha intenção de que aquilo ali virasse um adultério, virou. Aí tem outra pessoa que faz porque realmente aprendeu a vida toda que é assim que faz mesmo e tá certo. A gente vê muito isso em algumas culturas, né? E tem mais esse caso. Então é um universo. Eu precisaria aqui 20 muitas coisas. explicações e que cada caso é um caso e algumas são perdoáveis e reconciliáveis, outras não. Mas normalmente nasce da desconexão do casal. Se o casal estiver bem conectado, bem unido, bem gostoso, pode aparecer promoção, pode vir trauma, sabe? Pode aparecer aquela pessoa do passado que você foi muito afim. Mas se o casal estiver conectado e gostoso e alerta dos problemas, alerta do que quer do futuro, equilibrado emocionalmente, vai saber dizer não. Eu até brinco, né? Que ninguém acorda no casamento maravilhoso e fala assim, peraí, hoje eu tô afim de trair. Eu até falo para minhas alunas, se isso aconteceu com você, eu falo em alguns vídeos também, corre desse homem. Tem alguma coisa muito errada com essa pessoa. Eu tô num casamento maravilhoso, super feliz, namorando, beijando na boca, saindo, curtindo, gostoso, né? Igual a Flávia acabou de falar. Aí eu acordo um dia, deixa ele trair. Ninguém faz isso. Então, para mim, a traição, ela começa com pequenas coisas. 15 dias sem falar com a esposa, todo mundo de cara feia. Aí não fala com a esposa dentro de casa, que tem um clima péssimo, mas lá tem uma colega do trabalho que todo dia, bom dia, querido. Perfume gostoso. Você tá bonito hoje? É. E aí começa essa conexão lá, né? E aí a pessoa acaba não tá vigiando, né? Não tá prestando atenção dentro de casa. Aí eu brinco assim, aqui em casa virou uma relação mãe e filho, que acontece muito também. A esposa, ela tá no lugar da mãe do... Só briga. Só briga no lugar da mãe do cara, né? Então ela só fala, vai, troca roupa, arruma isso, faz aquilo, então ela virou a mãe. Sim. Uma desconexão grande, é na rua ele arruma a namoradinha. Então tem muitas questões que a gente pode colocar aqui, mas eu concordo plenamente com o Flávio, né? A questão da imaturidade. Eu não sei resolver meu problema dentro de casa, então o que eu vou fazer? Eu vou curtir na rua. Aí aqui eu tô feliz. Aí volta para casa, dorme, acorda no outro dia, vai trabalhar e não resolveu o problema. Então muitas traições acontecem assim também. Eu vou tentar esquecer o meu problema. Eu vou curtir aqui na rua. Na rua eu tô feliz. Seria aquela coisa de lá fora eu não preciso ir em casa e ficar falando, né? A promoção que aparece não vai me cobrar um bom dia no outro dia, né? Não. E é muito bom se você parar para pensar, né? Bom, entre aspas, né? Do sentido de prazer. Você encontra a pessoa uma vez por semana, tá sempre bonita, arrumada, sorridente. Disposta sexualmente. Disposta sexualmente. Ninguém vai falar do preço do gás. Cadê a carne? Cadê o carro que você não arrumou? Cadê isso aqui quebrado? Não te cobra nada. Não tem problema. Né? Encontra ali durante 2 horas só para sorrir, curtir. Tchau, tchau. Cada uma para sua casa. Só que na vida real, e essa vida real é que é a vida importante, é que você precisa trabalhar, é que você precisa entender. Olha, aqui é que eu vou garantir um futuro bom. Essas coisas de uma vez por semana... Isso é muito fácil, muito fácil, mas não te dá garantia nenhuma. Porque amanhã talvez você não vai estar lá, né? A pessoa pode trocar por outra. E tem muito cultural, né, Juan? Muito cultural. Quantas vezes eu ouvi no trabalho pessoas falando que o sexo pago é mais barato que o casamento? Não. Olha que coisa nojenta, né? É, horrível. Porque em casa, a gente tem todo o trabalho, a gente gasta 110% do nosso pagamento em casa. Um homem de verdade, sim. E se o cara decidir, existem as teorias, as correntes, por exemplo, Red Pill, nojento, tem um problema com esse negócio, que fala, por exemplo, sobre isso. Não, cara, foca só em você, só você, e quando quiser aliviar, você paga e tá tudo certo. Não, cara, e os valores, e a maioria de nós somos cristãos, cara, e outra pessoa que se presta a isso e é usada, e não pensa em nada disso. Então tem muita questão cultural envolvida e tá piorando. E aí um abismo chama outro abismo, né? Você começa a olhar só para você, só para sua dor, só para o seu problema, e os outros que... Né? Um abismo chama outro abismo, né? Exatamente. E um detalhe, em tempos de internet, né, de redes sociais, que é tudo muito mais fácil, né? Aquela coisa que acho que foi ali, o Flávio falou, me toquei aqui, mas que fala que uma mensagenzinha de bom dia, tudo bem, oi sumido. Ali, vocês acham que já concretizam a traição? Ao meu ver, não. Eu gosto de salvar as proporções, sabe? Essa semana mesmo uma mulher me procurou, marido bom, tudo certo, só que descobriu que o cara tinha conversado com alguém. Flertou com alguém. Não, eu não perdoo, não dá. Eu falei, mas espera aí, ele é isso? Ou foi só um caso que você viu que pegou, que ele conversou com alguém, sabe? E falou umas bobagens? Então eu gosto de salvar as proporções. Oi, sumido, conversou, tal.
Acabou o assunto? Não deu ideia? Sabe? Então não passou disso? Eu chamaria de uma microtraição. Depende, depende muito, e fica à vontade para discordar. E depende muito do que minha mulher pensa o que é traição, não é o que eu penso. Se pra minha mulher isso é traição, então é. Isso. Porque não adianta eu ficar falando que não é, ela falar que é, mas ela é a ferida. E ela tá sofrendo. E ela tá sofrendo. Então não Tá interessa o que eu doendo acho. nela, né? No final das contas, não interessa o que eu acho. Mas tem que tomar cuidado em salvar as proporções. A pessoa trata isso, né, um oi sumido, uma conversinha, um flerte ali, ficou um mês flertando, mas não concretizou. Coloca o mesmo peso de uma traição que a pessoa transou 10 vezes. Não é o mesmo peso, não é a mesma coisa. Sim. Não pode ter a mesma consequência. Eu falo que existem pequenas traições, e aí é a financeira, né? O marido que esconde o dinheiro da mulher que tem, quanto que ele ganha. Essa troca de mensagem, né? Então, para a mulher ele fala, bom dia. No outro, bom dia, lindona, vi sua foto, como você está bem? Isso é uma traição. Isso fere uma mulher. Sim. Né? Mas aí o que eu falo muito para as mulheres é assim, essa conversa foi pontual, é uma vez e acabou? Ou ele é um homem que faz isso a vida toda? Com várias. Com várias. Ele tem esse contato com... Ele tem um monte de contatinho. Eu tenho uma mulher que ela falou assim para mim, olha, eu nunca fui traída. Mas o meu marido, ele tem várias amigas que ele elogia o tempo inteiro, que ele troca mensagem o tempo inteiro. Eu não consigo ler as mensagens. E isso me fere profundamente. Eu falei, então você foi traída, querida. E outra, vamos ser Né? sinceros. Provavelmente ele já fez essa... já finalizou. Ela só nunca conseguiu provar. Comprovar. Vamos Mas dizer, eu provavelmente falo, já fez. Mas vamos esquecer assim, vamos fazer de conta que ele não fez, né? Mas ela estava buscando provar que ele traiu. Eu falei, ele já te traiu. Porque aí é uma traição, que eu falo que a traição é emocional. Ele não dá o carinho para a mulher, não dá atenção, não dá amor. E na rua esse homem é a flor, maravilhosa. Todo mundo né? queria ter. Todo mundo queria ter esse homem O alecrim atencioso. dourado. Olha que... não. Eu sei que você não gosta do alecrim Eu dourado. tenho horror em cima da palavra alecrim dourado. Quer me aborrecer lá no TikTok, é quando a mulher chega e fala assim, essa moça é chifruda. Já largou o seu alecrim dourado? São duas coisas que eu falo, gente, eu tenho que excluir esse comentário. Porque é uma rincha com os homens, né? E não é esse o caminho. Para vencer a dor da traição, não é a mulher brigando. Mulheres contra homens. Não. São unidos. Vamos vencer juntos. E outra, é casal, né? Não é disputando quem vai chegar em primeiro, né? São juntos, né? Exatamente. Porque se um ganhar, o outro também ganha, né? Se um perder, o outro também perde. Totalmente. Eu tô lembrando aqui, o Luciano mandou um negócio aqui bem legal. Quem entrar naquele QR Code ali, ó, que tá ali na tela, tanto do Só Balões, da panificadora, se você comprar lá acima de R$100 e falar que estava vendo o podcast Faça Valer, você vai ter 10% de desconto na sua compra. E olha, tanto doce quanto Só Balões lá, é muito legal, viu? Muito, muito, muito. Ó, esses meninos arrasam, né? Mandaram mensagem aqui agora falando. É sempre bom ter amigos, né? Sempre bom. Vamos continuar aqui. Como perdoar? Eu lembro que a Lê não gosta muito dessa expressão do perdão, né? Mas para superar, você precisa perdoar. Como se perdoa, Lê? Como Então, você trabalha as meninas? Porque você não gosta vou fazer dessa uma expressão, né? analogia, vou Isso, fazer uma analogia e por vou favor. explicar. Imagina que eu te devo R$200. Pode Aí eu pagar. chego, posso pagar, olha aí. Não, mas eu ia chegar para você e falar assim, ó, me perdoa daqueles R$200. Se você falar assim, tá perdoada, o que você está dizendo para mim? Não interessa mais, né? Exatamente. Então, eu não preciso te pagar. Então, o perdão em relação à traição, por isso que eu não gosto dessa palavra de perdoar, porque quando o marido chega para a mulher e fala assim, olha, eu te traí, você já descobriu, era verdade, me perdoa, e ela fala, eu vou tentar, eu te perdoo, ela engole a dor. Na cabeça dele, tá tudo resolvido. Você me perdoou. Inclusive, tem casos de alunas que o marido fala assim, mas você está tocando nesse assunto? Você não disse que me perdoou? Então, eu não gosto da palavra perdão nesse sentido, porque ela só engole, ela não resolveu. E aí, o que eu faço com as minhas alunas? A gente trabalha o ressignificar. Então, hoje, eu, Alessandra, depois de 21 anos, eu falo, cara, a traição foi maravilhoso. Depois que eu fui traída, eu fui estudar, eu me tornei servidora, eu busquei ser uma mulher melhor, eu comecei a dirigir. Então, eu ressignifiquei essa dor de uma forma tal que eu vi que ela foi boa para mim, vamos dizer assim. Então, hoje, quando o Flávio falou aqui, né, a gente viu que a gente estava errando, corrigiu o nosso casamento e hoje a gente é referência. Então, eles ressignificaram a dor de uma maneira que vive muito bem. Então, não é perdoar a palavra, é eu entender o que foi que desconectou, o que aconteceu entre o casal, resolver isso aqui. E no final, né, você vai dizer assim, eu não tenho nada contra ele. Meu ex-marido mesmo, quando eu olho para ele, eu falo, eu sou muito grata a esse homem. Ele é o pai dos meus filhos.
Foi o primeiro homem que eu amei profundamente. Então, por que eu vou ter raiva dele? Mas isso aconteceu porque eu ressignifiquei, eu não engoli simplesmente. Então, é só essa mudançazinha aqui que eu gosto de deixar bem claro. Mas hoje em dia você tem um convívio bom com o pai dos meninos? Sim, os meus filhos são todos adultos, né? O mais Sim. novo tem ali meu sócio ali, 23 anos. Então eles saem, eles ficam juntos. Se ele vai lá em casa, tudo bom, como é que você tá? Ele é um homem casado então eu não chego assim, amiga, ficar trocando mensagem no WhatsApp, não faz sentido. Eu digo de quando se vê, tem o respeito. Vê, pega na mão, como é que você tá? Tô bem, senta aí, toma um café aqui em casa. Essa semana mesmo ele falou em casa, o quanto que o Gabriel, meu filho mais novo, estava se arrumando para ele sair, ele sentou, tomou café, ficou lá e tranquilo, não tenho nenhum problema, pelo contrário. E você, Flávio, como que é? Perfeito. O perdão deve vir acompanhado do ressignificar. Isso. Para dar um outro olhar para isso tudo. Mas falando sobre o perdão em si, o perdão é decisão. Ponto. Não é porque o outro merece, não é porque eu senti de perdoar, não é porque alguém mandou, é porque eu decidi perdoar aquela pessoa profundamente. E conforme a lei falou, não é porque eu perdoei que eu não vou mais tocar no assunto nunca mais. Às vezes precisa. Exatamente. Você fica com um negócio engasgado. Raramente precisa, às vezes. Mas o perdão é decisão. É agir contrariamente ao que o seu ego manda, ao que a tua vontade humana manda, para conseguir seguir em frente. Eu tô com raiva, eu não quero me aproximar, mas eu entendo que para essa relação vale a pena o perdão, então eu vou engolir o ego, eu vou engolir as respostas racionais, eu vou engolir o prejuízo que eu tô tomando, porque perdoar é tomar um prejuízo. Né? É a mesma coisa. De alguma coisa, né? É igual eu falar que eu tô andando de Ferrari e um Fusca bate em mim. Eu vou cobrar do cara do Fusca? Eu vou sair no prejuízo mesmo, pronto, acabou. Tem coisa na vida que a gente sai no prejuízo e tem que engolir, e pronto, acabou. Então, se entender que para essa relação vale a pena perdoar, era uma relação boa, nós nos amamos, foi um ponto fora da curva, uma fase fora da curva que seja, então eu vou engolir esse prejuízo. E decidir profundamente perdoar. E olhar para as qualidades dessa pessoa e para os momentos bons que a gente viveu e para tudo que essa relação ainda tem a oferecer e não olhar só para esse ponto que atrapalhou tudo. Só abrir um ponto aqui rapidinho. Quando eu falo assim do perdão simplesmente, que as mulheres elas aceitam o perdão do marido e tentam esquecer. Não existe isso. Né? E aí é que é o problema. Né? Então não vou mais tocar no assunto. Não pode. E aquela dor tá aqui dentro dela. Entalado, né? Por isso que eu sempre trago o ressignificar. Tá. Flávio, na visão masculina, né? Tem umas frases aí bem ruins, mas eu preciso que você me conte um pouquinho dela aí, né? Eu já vi muitas pessoas falando assim, a traição masculina é culpa da mulher. Nossa, que besteira, né? O que você acha dessas expressões? Eu não romantizo a traição no sentido de que tem um super culpado, um demônio e um santo. Não. Normalmente, na dinâmica, os dois lados trabalharam para que acontecesse. Né? E a cultura fala, não, o cara que traiu é o pior demônio do mundo e a mulher é a pior coitada, miserável. Concordo com você. Uma mulher que nega sexo pro marido durante um mês, ela tá contribui para que ele traída. traia. Tá pedindo ela? Não, mas as pessoas falam. Mas ela contribui. Tá pedindo, ela né? contribuiu para isso. Um homem que deixa a mulher um ano sem ter orgasmo, ele contribuiu para que ela traísse, quando o personal deu em cima. Né? Sim. E vamos ser sinceros. Mas não dá para culpar. Não pode. Um dos princípios básicos para perdoar uma traição é a pessoa assumir a culpa. Eu errei e fiz algo injustificável. Você me perdoa? Isso. Então, papo de culpa é da mulher. Não pode. O cara, um homem sábio e maduro tem que fazer é falar, meu amor, vamos arrumar essa relação. Vamos ter mais relação sexual mais vezes por semana, por mês. Vamos ter um ambiente melhor dentro de casa. Vamos procurar ajuda, vamos procurar imersão, vamos ao psicólogo. Se necessário for, vamos ao psiquiatra. Vamos ver se seu hormônio tá bom. A mulher que entra na menopausa, ela perde bastante da vontade. Né? Então, a solução é arrumar a casa e não destruir a casa. Né? Jogar a culpa para qualquer outro, tá errado, ponto final. Ali tem aquela coisa, né? Se o homem trai, ele é machão, né? Pegador, o gostosão, não sei o quê. Se a mulher trai, ela é P. Isso. Como você trabalha isso na visão das meninas? Porque é horrível essa comparação, né? Pela sociedade julga muito isso, né? Se o homem faz, é porque ele é o gostosão. Se a mulher faz, ela é uma perdida. Vou usar essa palavra. Eu trabalho que tanto o homem como a mulher, eles têm responsabilidade, né? E hoje a gente já para pensar que, gente, é um casal. Eu sei que isso existe, né? Eu tenho 50 anos e quando eu era mais nova, lá na minha adolescência, a gente ouvia isso muito mais. Mas hoje eu vejo, assim, muitas mulheres falando, tem que trair mesmo. O homem trai, a mulher tem que trair também. Alguns homens entram nos vídeos e falam assim, você está falando só das mulheres que foram traídas e dos homens que foram traídos.
Aí ela manda pra mim. Aí eu marco Boa. aqui. @ ver se não vacila contigo aí. Né? Mas eu falo assim, eu só falo com as mulheres que foram traídas porque esse é meu público. Mas eu tenho consciência que tem mulheres que traem também. Então o meu trabalho é sempre assim, autorresponsabilidade. O que as pessoas falam, não interessa. É o que você fala sobre você. O que você acha? Sim. Você também errou. E aí, você quer mudar? Vamos trabalhar isso. Nesses casos, o homem muda? Para aprofundar no tema anterior, a mulher que trai e tal é P. Você sabia que, por exemplo, mulheres que não foram validadas na infância, que tiveram um pai ausente, que o pai massacrou o psicológico delas, que nunca ouviu de algum homem, você é linda, você é preciosa, você é perfeita, sem o viés sexual na infância, essas mulheres na vida adulta, elas podem ter uma tendência a trair? Sim. Eu já cuidei de várias mulheres, inclusive. Cuido de uma que tem um problema enorme com a questão da sexualidade, porque a forma dela se sentir admirada, porque não teve isso na infância, é com os homens cortejando, é se vestindo sensualmente, é precisando daquele louvor e adoração. É ali que ela é olhada, né? Que Que ela ela é quer ser vista olhada. de alguma maneira. Porque quando criança, quando adolescente, não tinha um pai Não que falava, tinha você é ninguém pra linda ver. de qualquer jeito, você é maravilhosa. Eu tô tirando completamente a responsabilidade dela? Não. Mas eu quero trazer outro olhar para, peraí, eu não tô procurando culpados, eu tô procurando soluções. Então isso existe. Eu falo que nada justifica a traição, Sim. mas existem fatores que a gente consegue entender. E ao entender, a gente consegue achar soluções. Exatamente. Maravilhoso. Minha filha tá aqui, não tá nas câmeras, mas eu falo com certeza, direcionadamente, eu sou muito deliberado nisso. Em enfatizar o quanto ela é linda, o quanto ela não precisa de mais nada para ser admirada, para homem, para nada. Ela é linda. Então esse buraco na alma ela não vai ter. Você também, viu, filho? É linda. Então, existe isso sim, sabe? E quando a mulher trair, sempre que a gente se deparar com uma mulher que traiu, pergunta, como é que foi sua infância? Sim. Você teve um pai presente? Você teve um pai que te admirou? Você ouviu elogios? Ou você só... Eu cuido de uma mulher que o pai só virava pra falar que o cabelo dela é feio, que ela era burra. Meu Deus. Aí na vida adulta vem outros homens falando, nossa, como você é gostosa. Nossa, você é lindo, nossa, cabelo lindo. Essa mulher tende a cair. Eu brinco que não tem um valor, né? Qualquer um leva. Sim. Porque ela acredita que não tem valor, qualquer um leva. Porque ficou esse trauma. Então o trauma também induz a infidelidade. E não só o caráter. No caso, Flávio, hoje, teve um vídeo também que você falou que quando dava aula, surgiam muitas pessoas se flertando, Sim, né? Então sim. você acabava por cair. Mas uma coisa que, hoje em dia, como você lida quando a pessoa chega e flerta com você? Porque hoje em dia não tem muito essa coisa de fazer rodeio, as pessoas são bem diretas. Quando a pessoa chega e te assedia assim diretamente, como você tem agido? É interessante isso, porque eu costumo brincar que eu virei um homem invisível. Isso praticamente não acontece comigo. Talvez por uma postura mais séria, não sei. Raramente alguém chegando. Muito raro. E a maioria das pessoas próximas sabe que eu sou o tal do vê se não vacila, então não vem. Né? Mas eu gosto da resposta de 3 segundos. Eu gosto que todos os homens tenham em mente uma resposta pronta em 3 segundos para negar. Para não dar tempo do cérebro ficar louco e viajar, para considerar a hipótese de dar um passo à frente. Então eu tenho uma resposta em 3 segundos pronta. Chegou, brincou ali no Instagram, Esses dias uma ex-aluna, eu tava dando aula de primeiro socorro, eu sou bombeiro. Aí falou, não, professor, vem aqui em casa me dar uma aula, eu tô precisando. Eu fui taxativo e muito rápido a responder. Homem sério que não quer trair tem que responder rápido e não pode... Abre brecha. Não abre brecha. Não pode, o papo não pode ficar gostoso. Isso. Não pode ficar legal. Sim. Por mais que isso massageie o ego, nossa, ainda sou admirado, ainda tem público pro coroa, né, o cabelo branco. Mas não, isso não pode afagar meu ego. Sim. Então eu gosto da resposta de 3 segundos rápida. Não tem espaço. Você já viu meu canal? Você sabe quem, né? Eu falo pra você pessoa, falando? né? Eu ia falar, eu já vi. Né? Você viu as fotos da minha família no meu Instagram? Então como é que você tá querendo invadir minha família? Então tem que ser rápido. Ponto. E o homem casado, o homem sério que não quer trair, tem que ter fotos de perfil na família, no Instagram, no feed, em todas as redes sociais, na proteção de tela do celular. Tem que usar aliança, minimamente, certo? Sim. Então, cara, é rápida a resposta. Tem que ser muito rápido. E é assim que eu lido com isso hoje em dia. Apesar de ser muito raro, graças a Deus. Amém. É porque também não dá espaço, né, Lê? Quando você não dá espaço, as coisas não vão florescendo ali, Eu ia né? falar isso, que hoje em dia as mulheres devem olhar para você e devem perceber, porque, gente, a gente fala sem falar. Então, às vezes eu tô aqui falando, né, sobre a traição, aí eu dou uma olhada assim para alguém. Aí, opa, essa pessoa tá achando que eu tenho, sabe? Eu tô transmitindo para essa pessoa, Sim, vamos dizer assim. espaço, né? Então, a sua conduta, aliança na mão, minha família, minha mulher, meus filhos, e já tá dizendo, opa, esse cara é um cara família.
Sim. Dificilmente alguém vai querer mexer ali, porque, sabe, ali a coisa parece mais séria. Uhum. Quando me mandam mensagem, às vezes, já aconteceu, às vezes acontece, me mandam mensagem no direct, né? Bom dia, tudo bom? Eu vejo que é homem. Eu vejo o nome da pessoa, vamos dizer, Paulo. Bom dia, seu Paulo, tudo bom? Sua esposa está precisando de ajuda? Ponto. Uhum. Ah, te achei muito bonita. Bloqueio. Sim. Acabou. Corta pela raiz, né? Eu não sei quem é esse moço, eu não tenho interesse nenhum. Se ele está falando comigo nas redes sociais, ele deve estar falando com todo mundo. Uhum. Eu não quero assunto. Pronto. Sim. Tem que ser rápido. Tem né? que ser. Muito bem. Ale, então, depois que você separou, você não teve outro relacionamento? Não, namorei bastante. Ah, é isso que eu ia falar. Eu ia Eu perguntar. saí ferida, perdida. Meus filhos não conheciam as pessoas, mas eu sempre estava namorando alguém ali. Ah, você sempre Por tinha. quê? Olha, sempre tinha um contatinho? Olha o que ele falou. A questão da mulher carente. Então eu conhecia alguém e eu me apaixonava. Então quem sabe esse não vai ser o homem da minha vida agora. Salvador. Salvador, né? Essa dor que tá tão grande dentro de mim. Então sempre tinha alguém. Às vezes eu nem via a pessoa, mas estava ali trocando mensagem, Sim. mandando alguma coisa. Sempre tinha alguém ali. Aí meu dia estava feliz, porque eu recebi um bom dia, lindona. Aham. Mulher Sim. carente, né? Eu Caramba. separei uma carência terrível, uma dor muito grande. Uhum. Então eu namorei bastante, né? Algumas pessoas, enfim. Entrei nos grupos aí de gente que queria ser amigo. É uma história longa, fica para próxima. Mas depois que, nessa época que meu pai morreu, que eu voltei a me conectar com Deus, eu falei, cara, não é isso que eu quero para mim. Eu não quero conhecer uma pessoa a cada 6 meses e, oi, tudo bom? Qual é seu nome? Ah, vamos sair. Não quero É isso. cansativo também, né? E eu falei, não é isso que eu quero. Aí eu voltei pro meu programa, né, para ajudar as mulheres. E aí eu fiz uma brincadeira com Deus. Falei, Senhor, quando for para ser, eu quero conhecer essa pessoa. É o Senhor que vai mandar. Amém. Não estou mais ocupada com isso agora. Uhum. Aí eu brinco, né? Os meus filhos estão tudo indo embora. Aí eu já falei para Deus, Senhor, se for os próximos 3 anos, tá bom. Porque já que todo mundo está indo embora... Mais uma pergunta, você se abre para isso? Para alguém chegar? Suponhamos, Sim. não igual um rapaz chegou aí, né, e mandou uma mensagem aleatória e você Sim. já cortou, mas você se abre para isso? A gente vai ficando mais velha e o filtro é grande, né? Então, Imenso. quando alguém fala oi, alguma coisa, eu já... Mora com a mãe, tem tantos anos, nunca trabalhou, tá fora. já faço Já deu um scanner. Mas, já Pode ser pai de tem scanner. pet. Mas aí eu Pode, né? brinco muito com as minhas amigas, seus 45, solteiro, né? Pessoa bem resolvida, que já criou os filhos, 50 anos, já passa meu telefone. Legal. Eu brinco assim com as pessoas. Mas eu acredito hoje que tudo tem hora certa. E que eu acelerei muito. Eu casei muito nova. Eu acreditei que casar ia resolver os meus problemas emocionais. E eu percebi que não, sabe? E aí, hoje... O casamento foi uma fuga? Mais ou menos, eu posso dizer que sim. Porque eu amava muito esse homem, mas era uma dependência. Ah. Ou eu casava com ele ou eu ia morrer. Nossa. Eu tinha que estar acompanhada. Uhum. Né? Então, quando eu conheci meu ex-marido, eu era completamente apaixonada por ele. Nossa, a gente terminava, eu chorava um mês. Eu morria, porque a gente tinha terminado o namoro. Uhum. Então, eu casei nessa expectativa de curar essa ferida. Hoje, eu falo que eu vivo muito bem com a minha solitude. Legal. Eu saio sozinha, eu dirijo. Se eu precisar ir para o cinema, eu vou. Se eu precisar comer alguma coisa, sentar no restaurante sozinha, eu como. Que Então, ótimo. eu hoje estou muito bem comigo. Aí eu acho que agora é hora de entrar alguém, né? Porque... Tá bom, né? Deus, sua serva tá aqui. E porque Já assim, tá aí, quando né? você tá bem com você, aí o outro não vem fechar um buraco. Sim. O outro bem com ele também, são 2 completos juntos. Vai agregar, né? Vai agregar. Perfeito. Vai agregar. Bom, a gente está indo pro nosso final aqui. Antes de tudo... Mais presente. Meu Olha só. Deus! Eu já ia falar, gente, eu Ó. falei muito hein, essas respostas longas. Esse é do Delícias da Si. Eita. Olha, que E é lindo! realmente o nome disso, o contexto, Ai, viu? eu quero É botar uma assim, delícia agradecer mesmo, aqui a viu? pessoa. É muito bom, Que Luciano. E a mimo, gente. Cibele, Olha só. é Gratidão ter você. Olha que lindo aqui, muito escrito. legal. Gratidão. Eu gosto dessas coisas, gente. Obrigada, viu? E pra gente encerrar aqui, eu sempre faço uma pergunta para cada, e eu, bem singela assim, mas vocês podem falar o que vocês sentem. Hoje em dia, Flávio, quando a pessoa chega para você, ou na verdade, vou mudar aqui, você indo para a sua forma que você ajuda lá no seu canal, o que você falaria para as pessoas que querem largar essa vida de traição? São vários os conselhos nesse sentido. Primeira coisa, não existe crime perfeito. A casa vai cair.
Em tempo de redes sociais, de celular, etc. Esses dias uma mulher descobriu como faz para o Google Meus Locais e sabe exatamente por onde o marido passou. Chega por e-mail, né? Você já viu? Ela sabe quantas vezes ele foi ao motel com a amante. Então não tem como, sai dessa. Não tem crime perfeito, a casa vai cair. Outra coisa, não vale a pena. A pessoa se fere e a traição tira a paz. A maioria dos homens que me procura fala: Flávio, eu perdi a paz e não durmo direito. Eu fui ao psiquiatra para tomar remédio. A minha vida bagunçou. Eu achei que ia ser bom, virou uma desgraceira. Então, me ajuda. Então, a traição, a casa vai cair. Você vai perder sua paz e você vai ferir pessoas que não merecem. Eu me lembro que quando aconteceu, minha esposa foi pro fundo do poço, ficou depressiva, meus pais ficaram decepcionados comigo, muita gente que eu amo decepcionada comigo, porque não faz parte do meu perfil. Eu sou um cara família, né? Quando minha esposa amamentava nossos nenéns, quando eram nenéns, ela acordava com o neném no peito mamando, porque eu acordei primeiro para ela ter mais descanso ao amamentar. Então não faz parte de mim isso. Então tem muito homem fazendo essa besteira sem parar para observar quais são seus valores, para pensar, cara, para que eu tô fazendo isso? Onde é que isso vai me levar? Quais são os meus valores? Como é que vai ser minha vida se eu continuar fazendo isso? Ontem eu vi um vídeo de um velhinho no TikTok falando que teve 4 casamentos e agora vai envelhecer sozinho. Deve morrer sozinho. Porque bagunçou com todo mundo, né? Lascou a vida. Essas 4 pessoas que ele feriu. Tá lá a marca, né? Filhos abandonados, etc. Então o que eu diria? Traição é a pior besteira, não vale a pena, tem como sair. A vida pode ser extremamente plena com uma mulher só. Porque nós homens temos uma crise, né? Cara, tanta mulher no mundo, e a gente não usa o termo mulher, e vou ficar com uma só. Não é possível que eu sou obrigado. Não, você não é obrigado. Você vai fazer uma escolha sábia em reconhecer que vai ser muito mais feliz com uma só. Vai ter todo o prazer do mundo com uma só. E o prazer da vida está realmente nisso. Em conseguir ser plenamente fiel e ter prazer e satisfação na vida com uma mulher só. Esse é o foco da gente. E quem consegue fazer isso é muito mais feliz que os demais, eu tenho certeza disso. Legal. Eu gostei de uma fala dele. Diga aí, pode falar. Eu tenho outra pergunta para você, mas pode falar. Muitas mulheres trazem isso, que o homem não sofre. Né? Ah, só quem está sofrendo sou eu. E eu sou obrigada a procurar a cura agora. Exatamente essa fala. Por que eu tenho que procurar ajuda? Porque ele me traiu, ele tá super feliz, super bem e eu estou sofrendo. Então eu gostei muito do que você falou pontualmente no início, né? Que o homem perde a paz, busca ajuda, não dorme. Gente, você imagina o que é você ter que viver uma história mentindo o tempo inteiro para todo mundo, uma vida dupla, sabendo que seu pai, sua mãe, seus filhos vão se decepcionar com você. Eu acho que não existe essa pessoa que fala assim, para mim tá tudo bem. Se alguém a não ser que seja um psicopata. Ou então narcisista, né? Que também quase todas as mulheres têm um marido narcisista. É verdade, uma coisa de acontece doido. muito, né? Então eu gostei muito dessa fala dele, que traz exatamente a realidade. Errou, mas isso não te tira a dor também. Uhum. Eu gosto de falar isso para as mulheres. Uhum. Aí eu viro para você. Para as mulheres que foram traídas, como você deixaria uma frase ali para elas poderem se restabelecerem? Eu diria para as mulheres que foram traídas não desistirem delas. Porque muito fala assim, Ale, eu queria vencer ela da traição, mas o meu marido continua me traindo. Aí eu brinco, né? Então chegou no lugar certo. Ele continua te traindo, não desista de você. Porque é sobre você, é sobre a sua dor. Alguém te machucou, alguém te feriu profundamente e você tem 2 opções. Ficar aí chorando e carregando esse peso, né? E muitas fazem isso, infelizmente. Tem mulheres que falam, eu estou 12 anos sendo traída. Imagina, 12 anos, 20 anos, né? Então o que eu falo para as mulheres é... Você acha que ela se acostuma com aquilo? Ela entra numa dor tão profunda de que traiu uma vez, aí daqui um ano trai de novo, é assim mesmo, eu não tenho solução para o meu problema. E aí ela vai entrando num lugar tão de dor que ela não é que se acostuma, né? Porque eu acho que acostumar é uma palavra muito forte, mas assim, como que eu saio daqui? Talvez eu não... é assim mesmo. O pai dele traiu, o avô traía, todos os irmãos traem, isso é da família. Ou então ela bota a culpa em cima dela. Porque tem isso também, né? Tem. O meu marido me procurava e eu passei 6 meses sem querer ter nada com ele. Então, agora eu estou pagando o que eu fiz. Então, aqui entra culpa, aqui entra falta de amor próprio, baixa autoestima, questões da infância. Tudo isso vai ser um somatório para que essa mulher não saia daqui. Sim. E o que eu quero dizer para essas mulheres é que tem solução, que sim, ela precisa dar o primeiro passo, mas na direção dela. É de dentro para fora.
ela querer mudar o marido, querer que esse marido se transforme no melhor marido do mundo para que a dor dela passe, não é esse o caminho. Ela resolve a dor dela. E aí, quem sabe, junto esse marido pode ir com ela e mudar também, ou não, né? Se ele não muda, ele se muda. Né? Ele se muda do lugar, né? Ele muda de casa. Para uma visão de vocês, para o homem é mais difícil tentar ser diferente? Não é o seu caso. Você, digamos, é um pouco fora da exceção, porque você viu que estava perdendo e você se recolocou como o esposo devido. Mas para o homem ou para a mulher é mais difícil? O que vocês acham? Eu vejo muito dentro dos casais, o contexto que eu atendo, né, das minhas alunas, muita ação e reação. Eu vou contar uma história rapidinho aqui. Eu tinha uma aluna que o marido dela chegava em casa, ele era plantonista, quando ele abria a porta, ela dizia, chegou, desgraça? Meu Deus. Era assim. Aí ela botava o café na mesa, ele sentava para tomar o café da manhã, ela ia pro quarto dela. Aí na hora do almoço ela aparecia, fazia comida, bora, come aí. E essa mulher era uma mulher que tinha sido abandonada, adotada por uma família que tratou ela como empregada doméstica a vida toda, então ela tinha todo um contexto dela. Aí a gente fez toda a nossa, né, a mentoria comigo. No final ela começou a mudar com ele. Quando ele chegava, ela dizia, bom dia. Um dia ele falou para ela, você está bem? Você está doente? Você está com algum problema? Então, com a mudança dela, ela começou a impactar dentro de casa, nas reações dele. Então, eu falo que o ser humano, todo mundo quer viver bem. Sim. Todo mundo quer ser feliz, né? E, às vezes, precisa de um incentivo, sabe? Esse homem mesmo. Quando a mulher começou a ficar mais agradável, a sentar do lado dele, a conversar com ele, ela me manda um áudio. Ale, hoje eu estou vivendo uma lua de mel. Que legal. Só que não é simplesmente acordar amanhã, bom dia, amor. Ela precisou fazer um trabalho interior e resolver as questões dela. Começou a frase do Flávio, né? Primeiro você começa por dentro, né? Por dentro, a saída é pra dentro. A saída é pra dentro. É. Então, aí, a minha mudança provoca uma mudança no outro também. Eu falo que quando você muda, o mundo muda também, né? Total. Quando você mudou, o seu mundo começou a mudar. Mudou, com certeza. Então, eu não vejo que tem mais dificuldade ou menos dificuldade. Eu vejo que existe muita reação, muita ação dentro de casa que tem que acontecer para que provoque essa mudança. E você, Flávio? Eu acredito que o homem é mais resistente. Percebe-se nas imersões, nos cursos, né? A gente vê que tem muito mais mulher do que homem. Assim. Né? Nas igrejas, Buscando, sim. nas orações, buscando. A gente vê muito mais mulher do que homem. Contar uma história negativa. Há um tempo atrás pintou um curso lá na igreja, homem é o máximo. Minha mulher me sugeriu ir. Minha primeira resposta foi, tá doida? Não vou, por quê? 12 segunda-feira? Eu já sou o máximo. Um monte de macho. Isso não faz sentido pra mim, não tem nada a ver com o meu propósito. É que isso que eu falo, né? Eu já sou o máximo. Que grosseria da minha parte, sabe? Que falta de sensibilidade. Minha mulher tá me pedindo pra um curso que ia me elevar como pessoa. E ela pediu a segunda vez, pediu mansamente a terceira vez. Me convenceu, fui, o curso foi maravilhoso. O curso foi ótimo. Mas eu, apesar de ser um cara que pensa em né, minimamente em mudar, em melhorar, em elevação espiritual e intelectual, eu não topei. Precisou que ela me desse esse empurrão. Então nós homens somos mais resistentes, infelizmente. A Gisele é boa nisso, né? Quando você falou que não queria ir para a Gramada, ela conseguiu te levar, né? E pro método CIS foi ela que me levou. Eu fui pro método CIS para ela mudar, porque ela tava chata demais. Olha só. E quem foi transformado lá pra caramba fui eu. Que Então bacana. ela tem grande mérito nisso. Mas você entende que as atitudes da sua mulher acabam influenciando em você também? Total. Agora, se ela fosse uma mulher, você vai e acabou. Não ia. Aí, pronto. Aí já queria ser uma barreira, né? Queria ser um muro. Exatamente. Tende a fazer o contrário. É o ciclo, né? Assim, onde você vive, você vê as coisas de forma diferente, E né? quando me mandam assim, você tem que falar isso pros homens. Eu falo, olha, eu falo pras mulheres que eu já tô ajudando bastante. Sim. E aí outras pessoas falam pros homens, porque pros dois fica mais difícil, Mais né? difícil. Não Porque dá. a forma de abordar o assunto entre homens e mulheres é Com diferente. certeza. E eu já vi vocês se emocionarem ali com os filhos e agora eu quero que vocês deixem uma mensagem para os filhos e para a esposa também, né? Agora é com vocês. Então vamos lá. Posso ser primeiro? Pode. Então vamos primeiro pra minha esposa. Cheirinho. Eu chamo ela de Cheirinho até hoje. É? Não fosse você, eu não estaria aqui. Não fosse você apoiar meu propósito, não fosse você ter me perdoado, não fosse você ter ajudado tanto assim na minha transformação, eu jamais estaria aqui. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela compreensão, muito obrigado por acreditar em mim. Muitas vezes mais do que eu mesmo, você acreditou em mim. E aos meus filhos, não há o que dizer. Eu sou apaixonado pelos meus filhos. Minha filha está aqui, a Clara, amo demais, lindíssima. O Isaac é meu parceirão e espelhem-se em mim, viu? Eu posso me orgulhar, igual como o apóstolo Paulo falou, né? Sedes meus imitadores.
Se o casamento de vocês for bom, igual o meu com a mãe de vocês eu já serei pleno e terei realizado o meu papel aqui na Terra. Muito bom. E você, Ali? Bom, a gente fica... Eu tô muito emotiva, gente. Mas eu peguei no seu pé lá fora, né? Gente, eu tenho que falar que ele colocou um vídeo da minha filha que tá em Portugal e eu sinto muita falta da parceria que eu tinha com ela, né? E claro que os outros filhos são também amados, mas a distância dá um batida no coração. Não tá pertinho, né? Eu quero dizer, né, minhas últimas palavras é que eu sou muito grata à vida, a Deus, por tudo que eu vivi. Desde a mulher que apanhou de cabo de vassoura, a mulher que eu sou hoje, eu sou grata a tudo que eu vivi. Tudo isso fez eu ser a Alê que eu sou hoje. E o motivo que me fez falar assim, eu tenho que ser alguém melhor, são meus 3 filhos. Quando eu me vi separada, não tinha mais nada. Mas eu tinha meus 3 filhos. E os meus 3 filhos todos os dias me impulsionam a ser melhor, me impulsionam a buscar ser alguém que fala e faz o que é, porque os meus filhos estão olhando. Eu tenho que tomar cuidado com as minhas atitudes. Então, a minha mensagem é para as mulheres, né? E para os meus filhos, principalmente. É que sempre você tem que ter um porquê. O meu porquê era meus filhos. Quando eu me distanciei de Deus, quando eu pensei assim, agora eu vou fazer tudo de errado na vida, porque né, tudo deu errado para mim, eu parei, olhei e vi, eu tenho 3 filhos. E eu quero que meus filhos sejam melhores do que eu. Então, eu somente agradeço a Deus porque Ele me deu essa dádiva de ser mãe. E graças a meus filhos, eu nunca desisti, nunca pensei assim, eu tenho que parar aqui. Não, pelo contrário. Hoje, aos 50 anos, eu estou começando um novo negócio, vamos dizer assim. Eu estou começando uma nova história. Né? E os meus filhos me impulsionam a ser melhor. Essa é a minha mensagem. Eu sou muito, muito feliz por ter meus filhos e agradeço de coração a vida de cada um deles. Família base, né? Vocês viram a frase lá, né? Família base. E dizem aí pra gente encerrar onde eu encontro vocês, ver se não vacila, o Florescer, onde a gente acha vocês? Meu foco é maior no YouTube, meus vídeos são semanais, 2, 3 vídeos por semana no YouTube, VC Não Vacila, justamente pra galera não vacilar, né? Não jogar o casamento bueira abaixo, não errar com relação à pessoa que mais ama. E a Vê Se Não Vacila em todas as redes sociais. No TikTok, a Vê Se Não Vacila. No YouTube, Vê Se Não Vacila. No Instagram, Vê Se Não Vacila. E não vacile. Só ir lá que você não vai vacilar, tenho certeza. Muito bom. E você? O meu o foco maior é o TikTok, né? A gente tem vídeo lá, meu filho fica rindo, porque eu gosto muito de falar no TikTok. Eu me sinto à vontade lá. Uhum. Então, ale.florescer. E o nome Florescer é porque a mulher, quando ela é traída, ela começa a definhar. Literalmente. Você passou por isso? Sim. Eu perdi 8 quilos, eu queria sumir, a vida perdeu a cor. Então, você está definhando. E eu falo que ou você está crescendo, ou você está crescendo, né, florindo, ou você está definhando, você não está parado. Uhum. Então, as mulheres, o meu canal é Florescer, porque é para que a mulher entenda que ela está numa situação de estar definhando, mas que ela pode voltar a florescer. Então, em qualquer lugar, né, ale.florescer no Instagram, no TikTok, no YouTube, né, e serão todas bem-vindas para florescer. Que legal. Olha, gente, muito obrigado mesmo. Foi uma maravilha. De tão bom passa rápido. Não é? É verdade. Quando é bom, tem aquela coisa, quando é bom as coisas passam rápido, né? Mas são muito prazerosas. Assim como eu recebi vocês, eu quero agradecer muito. Eu acredito muito no que vocês fazem, porque eu acho que a gente precisa se revalorizar, a gente precisa se reconhecer. E tudo nessa vida tem como você ajeitar. Só uma não, que a gente sabe que se fechar o olhinho já era. Não tem como voltar. Mas tudo nessa vida você dá como remediar. E se não conseguir remediar é porque não tinha jeito mesmo. Igual vocês deixaram bem claro aí. Se não é para ser, segue o seu caminho, porque é melhor assim mesmo. Evita primeiro você, né? Eu trabalho muito isso. Então, muito obrigado, viu? Foi muito bom. Essa parceria vai... E eu faço logo aqui um convite para daqui a um tempo a gente voltar e ver como estão as coisas, né? De repente trazer algum aluno de vocês para a gente poder falar. É sempre bom trazer pessoas que viveram, né? Quem vive é que sabe o mesmo a fala, né? Então, muito obrigado mesmo, foi muito legal. Espero a gente poder se ver mais vezes aí. E para você que está nos vendo aí, muito, muito obrigado. Foi uma maravilha. Para todos que participaram, um abraço. Meu amor, minha Tiff, eu te amo, não esquece disso. E quando precisar... curte aí, é sempre bom a gente poder ajudar quem precisa. Manda para quem precisa, porque com certeza tem alguém perto de você que já foi traído. Forte abraço. Valeu. Valeu, Vitor. Obrigada.